ia para adorar os deuses, colocar sacrifício para os seus deuses, ele estaria dizendo mais: aquele povo que diz, aquele povo que eu sou. E entre eles vários responderam, e a resposta foi o seguinte: olha, eles dizem que você deve ser o João Batista, só que a esta altura João Batista já havia sido sepultado. Então, você deve ser o João Batista. Outros disseram: você deve ser o Elias, claro, bem mais tempo, sepultado. Outros dizem, pelas características, deve ser um Jeremias. E Jesus foi como se ele estivesse apontando o dedo assim para obter respostas. E Jesus disse: eles dizem ser alguns dos profetas que já passaram nesta terra. Enquanto estava tendo essa pergunta, Jesus pega, olhando para eles, assim como eu estou olhando aos pastores, e Jesus aponta o dedo para eles e diz: e vocês? Quer dizer, e vocês que me conhecem bem ou mal, vocês que sabem a hora que eu levanto, o que eu faço durante o dia, como eu atendo as pessoas e socorro as pessoas e durmo tarde, o que vocês dizem que eu sou? Quando na semana passada nós falamos, a nossa vida é determinada pela forma como nós vimos as coisas, pela forma como nós ouvimos as coisas, ou pela forma, ou não, e pela forma que nós falamos do que vemos e do que ouvimos, determina a nossa vida, se vai ser uma vida longa, se vai ser uma vida curta, se vai ser um fôlego apagado, às vezes com um acidente, ou às vezes com uma doença, ou se vai ter vida longa e ter morte natural, ou se você vai ser bem sucedido no que você faz, ou se vai ser sempre uma vida de queda e depois queda, com mais 7 quedas, mais ou menos assim. Então a nossa vida, ela tem parâmetros e tem determinações que nós mesmos ordenamos sobre a nossa vida, em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos. Quando nós olhamos para as respostas, pastor, aqueles discípulos, apóstolos, eles disseram: olha, eles, não nós, mas eles lá estão dizendo que você pode ser um João Batista. Pergunta que eu vou dizer aqui: será que aquele povo que estava ali no sacrifício, eles acreditavam na reencarnação? Provável que sim, porque eles adoravam deuses gregos. O maior deus era o Pan, era um deus metade homem, metade animal, e tinha mais 38 buracos de onde se faziam sacrifícios menores para deuses mais fracos, e era aquele cenário. Provavelmente eles acreditavam em reencarnação, porque ao ver os atos de Jesus, ver a região onde Jesus vivia, Judeia, onde ele morava, Judeia, a forma como ele vestia, espécie de um camponês de área agrícola, como se nós falássemos hoje alguém que vestia aquelas vestimentas da roça antiga. Hoje não tem mais, todo mundo veste igual. Hoje eu tenho uma dificuldade quando você pega roupa para levar para o interior, as pessoas falam assim: não, ninguém aqui está querendo roupa velha não, nós usamos grife. Que marca é? Está novinha? Já usou? Não. Porque hoje eles compram nos aplicativos e chega das melhores marcas em todas as casas. Então quando você vai levar alguma coisa achando que eles precisam, às vezes eles estão doando para nós, mas não tem roupa de identificação mais, o que é roça, o que não é roça. Mas o que conta é que eles identificaram Jesus naquela época pela roupa grossa, talvez pela rigorosidade com o cumprimento da lei, da Torá. Como Jesus subia a Jerusalém para as festas, como Jesus havia participado aos 12 anos no Bar Mitzvah, como Jesus lidava com pai, mãe, com o mais novo, com o mais velho, sempre com respeito.
Eles olharam assim e falaram: olha, este homem tem ar de ser uma pessoa grosseira, mas ele é uma pessoa bem delicada, é uma pessoa bem tratável, bem humana, então ele deve ser um João Batista. Mas outros disseram: não, ele deve ser o Elias. As características da fala desse homem com autoridade, as características de ficar em cima do monte, sempre ele tem ido aos altos do monte. Quando vai em Jerusalém, ele vai no Monte Moriá, ele vai no Sião, ele vai no Monte das Oliveiras, ele subiu no Monte Tabor, encontrou com Moisés e Elias numa visão, num ápice da espiritualidade, quando ele puxou Elias e puxou Moisés em uma visão e trouxe numa nuvem na frente de todos. Eles diziam: e aqui também na Galileia, ele sobe em Nazaré, ele sobe em Cafarnaum, e ele está aqui hoje no monte de Cesaré de Filipos. As características desse homem é de Elias. Olha a vestimenta dele de pele, olha o cinto dele amarrado à cintura, olha o cabelo grande de nazireu, olha a barba comprida de rabino. Ele tem todas as características, e ouvimos falar que quando ele ora, desce fogo do céu. Certa feita, Jesus estava andando próximo a Jerusalém. Um grupo de saduceus, fariseus, escribas começaram a zombar de Jesus, dizendo assim: olha lá, olha o homem que expulsa demônios pelo espírito de Belzebu. E os discípulos cotovelaram Jesus e falaram: Jesus, quer que faremos um cala-boca com eles? Em outras palavras, quer que oramos ao Pai e que desça fogo para consumir eles agora? Jesus falou: chega, não sabemos de quais espíritos eles são, deixa desse jeito. Sabe por quê? Eu já imagino que Jesus já estaria dizendo para eles assim: olha, a forma como eles me verem é assim, eles me veem assim, a forma como eles me ouvem é desta forma, acha que eu expulso por espírito maligno, mas a forma como nós falamos é que determina o nosso caminho, deixa assim como está. E Jesus continuou caminhando. Então, aquele povo que estava ali no sacrifício dizia: esse homem tem poder para descer fogo do céu também, ele deve ser o Elias que reencarnou, continuando a crença de uma reencarnação no meio daqueles que não eram cristãos. Outros falaram: não, ele é Jeremias, com toda certeza que ele é Jeremias, mas ele não é Jeremias pelo choro, porque Jeremias foi o profeta chorão nas suas lamentações, não foi. Com toda certeza eles olharam para ele com aquela etiqueta profética. Oh, tem isso, pastor? Tem. Ele com aquela etiqueta profética dele, eles olharam para ele e falaram: não, olha a roupa dele. A roupa dele identifica. Olha o cinto, a grossura do cinto. O profeta usava um cinto bem arrochado. E olha a grossura do cinto dele, cinto velho, cinto machucado, couro encharcado muitas vezes no mar da Galileia, na chuva, no sereno, no sol quente. Olha ali o cinto dele todo estragado. É Jeremias. Por quê? Porque Jeremias vestia de acordo com a situação espiritual do local que ele ia. Se ele ia num local que a espiritualidade era muito boa, o povo cultuava um só Deus, buscava na lei de Deus, nos ensinamentos de Deus, estava tudo em paz com Deus. Jeremias vestia com um figurino bem abençoado, limpo, mais novo, um cinto mais fino, e ele chegava ali. Mas quando ele chegava no lugar, podia ser uma vila, podia ser um palácio, e que ele via que a situação espiritual daquele lugar era fraca, tinha pecado, ou era uma situação apodrecida,
como reino político, desde aquela época, já era podre. Quando ele tinha que ir nesses locais, ao invés dos profetas de hoje fazer como Jeremias, eles estão fazendo o contrário. Vestem as suas melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores penteados, os melhores perfumes, os melhores carros, mesmo que seja alugado, pedido emprestado, para impressionar onde eles chegam, para fazer suas profecias no lugar podre. Eles chegam desse jeito. Jeremias não, ele vestia roupa toxa, roupa suja, roupa velha, cinto grosso, cinto todo amarrotado, cinto podre às vezes, que Deus mandava ele apodrecer o cinto, e ele colocava para chegar diante deles, mostrando que a situação espiritual da qual eles viviam era a pior possível que alguém podia ver. Então Jeremias tinha etiqueta profética, vivia e vestia de acordo com o ambiente espiritual do local que ele tinha que profetizar. É por isso, olhe para mim aqui, nós não temos ainda, preste bem atenção que o ainda é profético, e o ainda pode ser eu, pode ser você que está em casa, pode ser você que vai ver depois, com o passar dos anos. Nós ainda não temos um profeta no Brasil. Nós temos muitos tagarelas. Tagarela é quem fala demais, sem pensar. Chamaram Paulo em Atenas de tagarela porque ele pregava o evangelho. Então ele falava bastante, chamaram de tagarela. Tagarela é quem fala muito e não sabe o que fala às vezes. Não coincide com aquele que querem ouvir. Então nós não temos um profeta ainda nacional. Não temos, pastor. E os pastores tal, que vão lá, às vezes nos lugares de profecia? Não temos não, irmão. Tem muita gente usada com profecia no Brasil, tem muitos, mas não temos um profeta nacional ainda no país. Ô pastor, e o pastor fulano de tal? Ih, está longe. E a fulana de tal? Mais longe ainda. Eu quero que você pense nomes e agregue nomes na sua lista, porque quando esgotar, você vai chegar à conclusão que nós não temos ainda, como os Estados Unidos teve muito tempo. Billy Graham, pai, foi profeta junto aos presidentes muitos anos. O filho hoje eu já não digo, mas o pai foi profeta muitos anos ao lado dos presidentes, 3 ou 4 presidentes dos Estados Unidos. Então, no Brasil tem pastor? Não, tem crentes, tem pessoas que conhecem Bíblia, tem pessoas que falam profecia, mas não temos um profeta reconhecido, porque o profeta tem que ter a etiqueta profética. Então, para chegar diante desses reinos apodrecidos, que mesmo religioso como político, ou como social, ou como familiar, ou às vezes você chega num reino até na igreja, é necessário que o profeta vista de acordo com a situação espiritual do local. E hoje nós não temos isso ainda, mas eles que estavam lá, no alto de Cesaré de Filipos, sacrificando aos seus deuses ali, que eles acreditavam ser um Deus verdadeiro, sacrificava porco, sacrificava uma vez por ano, sacrificava uma criança em prol desse Deus Pan, e aquele fogo ficava 24 horas, e a fumaça 24 horas, e de longe de Jerusalém, a 100, 120 quilômetros, eles olhavam e viam aquela fumaça, e a mãe falava com o menino: está vendo aquela fumaça? Aquilo lá é boca do demônio, aquilo lá é porta do inferno, aquilo lá é boca do inferno, está vendo? Ó, nós que somos judeus, que somos do Deus vivo, nós não pisamos naquele lugar. E os meninos eram ensinados assim, e Jesus foi ensinado assim, morando na Galiléia, mais perto ainda da região, mas ele foi ensinado, e a fumaça era vista de muito mais perto. Então eles olharam e falaram: não, a etiqueta dele é profética, esse homem deve ser o Jeremias que ressuscitou, o Jeremias que voltou, deve ser o Jeremias. Muito bem. E Jesus falou: e os outros? Olha, os outros diz que deve ser alguns dos profetas por aí, porque ele tem o que os outros profetas todos tiveram: coragem, tiveram missão, tiveram determinação do que ele quer. Ele tem alvo, ele não atira fora do alvo, e principalmente tem discípulos.
Todo profeta tinha os seus discípulos. Você vê isso com todos os profetas bíblicos. Você vê, inclusive até João Batista. Você vê, todos os profetas tinham aquele tanto de discípulo deles, que criam no que eles faziam e da forma que eles faziam. Então eles olharam, identificaram, porque eles viram dessa forma, porque eles ouviram desta forma e porque falavam desta forma. Agora traz para cá. Eu não sei a sua criação. Eu não sei se você mora na cidade hoje, mas foi crescido na roça. Eu não sei. Eu não sei se você foi crescido no mesmo bairro que você mora hoje. Foi? Todos te conhecem desde pequeno? Ótimo. Vamos fazer uma enquete aqui e vamos perguntar: o que dizem as pessoas do seu bairro que é você? O que dizem eles sobre você? Um bom homem, uma boa mulher? Alguém vai dizer assim: aquele, meu Deus do céu, aquilo ali era assim, mas depois vai fazer um corte, mas é passado, e daqui para frente ele se tornou uma pessoa boa. Eu não sei, mas se fizermos uma enquete, vão falar que você foi tudo. De repente alguém vai falar assim: olha, ele tem 6 asas, então é serafim. Olha, o brilho dele ofusca qualquer coisa que a gente tem que tampar os olhos, então é um querubim. Olha, ele voa e dá mensagem para todo mundo, então pode ser um anjo, pode ser um arcanjo se ele luta. Então as pessoas lá fora vão te identificar de todas as formas que você imaginar, da pessoa mais boa possível às piores pessoas possível. 36 anos de fé. Nós temos fases na vida, claro, não é isso? Qual nome você imagina que eu já fui xingado? Eu já fui xingado. Você não vai imaginar, sabe por quê? Foi mais de 1000 nomes nesses 36 anos. Eu já tomei nome de tudo que você imaginar. Por quê? Porque é a forma como eles falam, tem que ser respeitada. É a forma como eles ouvem, tem que ser respeitado. Quando estamos na primeira fase, isso nos incomoda, e nós queremos ir lá tirar satisfação, e queremos obrigá-los a ver da forma que eu vejo, da forma que eu falo. Mas de repente você passa da primeira para a segunda fase espiritual em diante, isso já não faz para você nenhum, não mexe mais. Sabe por quê? Na primeira fase você deixa de crescer, você deixa de se realizar, você deixa de profissionalizar, você deixa de adquirir alguma coisa na vida, você deixa às vezes até de fazer uma obra de Deus, porque na primeira fase a sua cabeça está pensando o que eles estão pensando sobre isso que eu vou fazer. É assim ou não é? Pense comigo aqui. Quando a pessoa está nesta primeira fase da vida, ela pensa, tudo que ela vai fazer, ela pensa: o que o vizinho vai pensar se eu fizer? E se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Da segunda fase em diante, você aprende que os outros serão sempre os outros. Repete comigo: e os outros serão sempre os outros. Daqui a 50 anos, você vai ver os outros, serão sempre os outros. Pode até mudar da cara, mas são outros. Onde você estiver, serão sempre os outros. Então toda a vida é baseada em cima da forma como você vê, não é da forma como os outros te vê, é como você vê, como você ouve, como você fala com o que você vê e como você fala com o que ouve. A sua vida vai ter uma vida de sucesso ou de fracasso, dependendo dessa forma que você vai determiná-la. Então, pastor, eu já passei a primeira fase. Olha, se falar que eu sou demônio, para mim não importa. Se falar que eu sou anjo também, para mim não importa, porque eu descobri que os outros são os outros. Então Jesus ali, eles falou, então eles acham que eu sou um dos profetas do passado pela coragem. É, coragem, determinação, discipulado. Você tem discipulado, você deve ser um dos profetas. Naquele mesmo momento, Jesus foi disfarçado como quem não quer nada, pegou o dedo e virou o dedo em cima deles. E vocês, agora é com vocês que me conhecem e anda comigo o tempo todo e sabe quem sou eu desde a minha infância,
o que dizem vocês que eu sou? Irmãos, que silêncio, que silêncio. Eu estava na cidade de Contagem mesmo, aqui no bairro de Nova Contagem, quando começou as primeiras casas em Nova Contagem, década de 1980, 86 para 87, e eu estava ali, carregando caixa para um pastor que estava fazendo evangelismo, um pastor batista, do Rio Grande do Sul. Espero que um dia essa mensagem chegue até os ouvidos dele, para a honra, a quem honra, né? Pastor Gilbert, o nome dele, não é Gilberto não, Gilbert. E ele falava, traz a caixa. Eu era carregador de caixa, e a caixa de som com os microfones, fio, e a gente colocava num barranco e começava a pregar. Mas uns outros que estavam ali evangelizando, mulheres, homens, crianças, numa tarde de domingo, sol quente, rua de terra, tinha acabado de beber uma aguinha na casa vizinha, a dona falou, põe a caixa aqui, e ele gostava de um violão, e ele começou a pregar, a tocar o violão e a cantar, e eu era o assistente de palco, não, assistente de caixa, de barranco, né? Ali com ele, do lado ali, pega a Bíblia, carrega a Bíblia, põe o violão, aperta a cordinha, e ele começava a tocar, liga a caixa, ligava a caixa, era assim, para com o pastor Gilbert. E o que aconteceu depois? A esposa dele, Noemi, do lado, na época, eu peguei aquela Bíblia grande, eu tinha uma pequenininha, peguei aquela Bíblia grande e coloquei na mão do pastor, ele me deu o violão assim, para eu poder pendurar o violão do lado da caixa, e entreguei a Bíblia para ele. Do lado de baixo do barranco assim, tinha umas 20, 30 pessoas embaixo na rua de terra assim, assistindo o culto, era o primeiro culto daquela região, não tinha nada ali. Alguém deve ter pensado, quem é aqueles loucos que estão no sol quente, rua de terra, quente mesmo, 3 da tarde, domingo, fazendo isso? E ele pegou a Bíblia assim, lembro como se fosse hoje, virou em cima do meu peito, pum, bateu a Bíblia em mim e falou assim, prega, está todo mundo querendo ouvir você pregar. Meu Deus, pensa num coração que disparou aí, pensa aí, acho que os batimentos foi lá para 100, ou mais, e aquilo assim, eu olhava para as pessoas, já entendia que as pessoas já estavam assim, e aí, fala alguma coisa, não tinha passado nem um minuto ainda, né? E eu olhando aquilo assim, e olhei para ele, falou, prega aí, virou as costas, pegou o violão, começou a dedilhar assim, punha o violão no barrigão, era grandão assim, e começou a dedilhar, prega. Eu falei, pelo amor de Deus, na hora, pingou uma gota, Marcos 1,15, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E era uma palavra mais ou menos assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E veio aquela palavra, e eu peguei aquela palavra, primeira palavra há 36 anos, para você que vai iniciar a pregar, primeira palavra há 36 anos, foi exatamente o Evangelho de São Marcos 1, versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse foi o versículo que eu li o versículo e comecei a pregar, e comecei a falar, não sei se vocês estavam gostando ou não, ninguém foi embora, ninguém arredou o pé, e eu quero dizer uma coisa que você vai entender hoje, quem quer entender, diga amém. Só 2 pessoas, então não vou falar, quem quer entender, diga amém. Agora aumentou um pouquinho, eu vou falar, pelo menos, né, irmãos, viva! Estou fazendo isso até hoje, eu não sei se você está gostando ou não, mas estou fazendo isso até hoje, você entendeu? Já tem 36 anos, mas a forma como você vê é uma, a forma como eu vejo é outra, mas começou se aquele homem não tivesse colocado aquela Bíblia no meu peito, na frente de todo mundo, no ar livre, eu fiquei assim, de repente eu poderia ficar, não deixa para outro dia, não estou preparado, não trouxe um sermão, me pegou de surpresa, ou coisa desta maneira. Foi Jesus olhando para ele, vocês, eu já tenho 4 interpretações, João Batista, Elias, Jeremias e alguns dos profetas, falta a 5ª, e vocês o que dizem que eu sou? Aquele momento Pedro, se falou por ele mesmo, se falou pelos outros, não sei, eu quero trazer uma visão diferente hoje. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Houve um silêncio. Houve um silêncio. Quando ele disse: tu és o Cristo, ele estava dizendo no português: enviado, Cristo. Ele estava dizendo no grego: Messias. Ele estava dizendo no hebraico: Hamashia. Ele estava dizendo que ele era o enviado de Deus na terra. Então, para nós saiu Cristo, porque Cristo é o enviado. O nome Jesus é um nome simples. É um nome como os nossos aqui da terra. É Ralph, Enildo, Darciso, Nasser, William. É comum assim, é um nome comum. Se nascer um neném na sua casa, pode pôr o nome de Jesus. Eu fico pensando que as pessoas ficam com vergonha, elas vão pôr o nome de Jesus. Quando os vizinhos chegam e falam: o quê? Não é Jesus. Aí muda. Não é Jesus não, é Jesus mesmo. Você queria colocar: pastor, mas pode? Pode. E é um nome bonito, é um nome como João, Pedro. É um nome bonito. Jesus é o nome da terra, do qual o mestre teve. Mas o nome dele está na sua missão. O nome da pessoa é o que a pessoa é. É por isso que nós falamos isso, porque ele foi enviado. Então ele é o Cristo. Cristo, Jesus, o Cristo. Barrabás também chamava Jesus. Ele chamava Jesus Barrabás. E tinha o Jesus, o Cristo. No dia do júri popular, que Herodes disse: quem vocês querem que soltamos? O Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo? E eles falaram: solte-nos Barrabás. Então, aquela confissão de Pedro, ele diz: tu és o enviado, Hamashi, o Messias, o Cristo. Houve um silêncio. Mas por que ele estaria dizendo isso? Ele tinha inúmeras razões para dizer isso. Tinha. Pedro tinha inúmeras razões. Porque se tem uma coisa que identifica, é o sotaque. Eu posso ouvir você falar e lembrar de alguém. Eu posso olhar para o seu traje, a sua etiqueta profética e lembrar de alguém. Ou de algum lugar. Porque isso identifica, pastor? Identifica também. Não é mais, mas identifica. Jesus estava na casa de Anás e Caifás, sendo torturado no porão. Naquela madrugada, 3, 4 da madrugada, Pedro estava ali numa fogueira bonita, esquentando, quentinho, com o corpo quentinho, com as orelhas tampadas, quentinho. Jesus quase nu, ali dentro daquela prisão, na última noite, na casa de Anás e Caifás, ali bem no porão. E Pedro quentinho, com as orelhas bem quentinhas. Quando uma criada chegou e falou: ei, a sua roupa é igual a dele. Não sei do que você está falando. Ela foi lá dentro, fez a comunicação, voltou e falou assim: o seu sotaque é da Galileia, é de camponês, é de quem trabalha na agricultura, é de pessoas da roça. Você é galileu. Falou: não sei do que você está falando. Você é amigo do Nazareno, você anda com ele. Falou: não conheço esse homem. Ela foi lá dentro e notificou, depois voltou de novo, falou: você veste, você fala igual, hoje não é mais. Mas se você for pensar nisso, eu quero dizer para você que é igual. A roupa, a fala identifica e te faz lembrar. Pedro tinha inúmeras outras razões para falar, mas naquele dia, que foi uma semana depois desta confissão, ele estava negando Jesus naquela madrugada, mesmo que havia identificação de roupa, de fala, de costume, de sentar em cima das pernas, de encolher na figueira, de cobrir, pode não cobrir tudo, mas a orelha tem que ser coberta. Então ela observou bem aquilo ali e falou: você é assim. Ele diz: não sou. Quando nós vimos isto aqui, irmãos, nós trememos, porque Pedro estava falando algo que ninguém na terra havia ainda falado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus falou: então paro aqui agora. Sabe por quê, irmãos? Nesta confissão nasceu o cristianismo, mas nasceu também a doutrina do catolicismo antigo.
Nasceu também doutrina do espiritismo, por causa dessa sequência de supostas tentativas de imprimir a reencarnação por causa dos feitos, por causa das roupas. Então aqui tem muitas religiões e seitas que foram criadas aqui. Mas Jesus naquele momento falou: para que vocês não criem um monstro em cima da minha confissão, porque cada um ouve e vê como quer, e fala do que ouve e do que vê como quer. Eu quero deixar claro que você é Petrus, e você é fragmento de pedra, você é pedaço da rocha que sou eu sou rocha e você é pedaço da rocha. E sobre esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra é ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E depois diz assim: vocês que são apóstolos e discípulos, não conte isto para ninguém, que eu sou o Cristo. Deixa só o Jesus. O Cristo ainda é revelação. Jesus estava fazendo o estatuto da igreja. Ele estava dizendo: então, eu sou a rocha, você é pedaço de mim, porque você é Petrus, você é pedra, você é pedaço de mim. Sobre eu vou edificar a igreja aqui, em mim eu sou a edificação, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Eu sou a principal pedra, eu sou a pedra de esquina, a principal pedra. Então Jesus estava falando com eles que ele era o fundamento de tudo, e não se coloca outro fundamento em cima do fundamento do qual é Cristo. Então ele deixou claro: Pedro, entendeu? Entendi. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus fala de duas chaves. Há uns anos atrás eu estava no centro de Lisboa, em Rossio, e eu fui numa igreja de São Pedro ali. Pastor, mas você foi na igreja de São Pedro? Fui. Ué, irmão, o que tem? São Pedro, ué. Claro que eu não fui rezar, né, irmãos? Eu fui lá turisticamente falando, para olhar lá dentro o que eles tinham me falado que tinha, que de um lado é macumba, de outro lado é santos católicos. Então eu entrei de dia, dei uma olhada, falei: é tudo de macumba mesmo, do outro lado tudo santo católico. Mas o mais interessante, eram uns 4 metros, tinha um São Pedro grande segurando uma chave grande assim. Eu entendi que se falava de uma figura de São Pedro. E Jesus disse sobre duas chaves. Mas a chave que ele estava falando não era uma chave identificando uma fechadura, não é isso, mas o entendimento, para o entendimento serve. Ele estava falando: Pedro, a partir desse momento, não sente na cadeira e fique esperando que eu faça um milagre para você. Seria isso. Ô Pedro, a partir desse momento, eu só vou fazer a minha parte depois que você fizer a sua. Você entendeu, Pedro? Sim. Ô Pedro, a partir de agora, eu não interfiro mais nos seus gostos, porque vocês têm livre-arbítrio. Eu só sei de uma coisa: tudo, ele disse, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Mas primeiro, eu olhando do céu para a terra, eu tenho que ver uma luzinha piscando. É sinal que você ligou a chave. Bum! Piscou, então eu ligo a minha. Correto, Pedro? E não vai ser só você que vai ligar, não. Levante uma das mãos e diga: graças a Deus que no enterro de Pedro, a chave não foi enterrada com ele. Porque muitos acham que aquela chave está na mão de Pedro até hoje, que eu tenho que pedir Pedro. É normal no interior, quando está muito seco, falar: ô Pedrão, manda uma chuva. É isso, não é, professor Martins? Ou às vezes está chovendo demais, o cara acaba de beber uma pinga e fala: Pedrão está com raiva hoje. Irmão, é normal fazer isso, porque eles acham que a chave está na mão do Pedro. O Pedro foi morto, sepultado, e a chave não foi sepultada com ele. A chave está com a igreja. Quem é a igreja, diga amém. A chave está com você. Você agora é o Pedro. Tudo quanto você ligar na terra, a luzinha pisca no céu. Deus liga aquela chave individualmente para cada pessoa. Ele liga. Tudo que desligar, ela pisca também. Eu desligo. Liga aí, Senhor.
liga, desliga. É mais ou menos quando você comprou a primeira televisão, colocava a mulher em cima da casa mexendo na antena. Vai, deu, não, sim, para a direita, não, para a esquerda, achou, deu. Quando desceu, misturou tudo. Mais ou menos isso, entendeu, pastor? É mais ou menos isso. Então, liga, liguei. O Senhor desliga, foi muito, desliga, Senhor. O Senhor desligou, o Senhor liga. Então o Senhor disse: Pedro, eu não ajo mais por mim agora é igreja. Agora o que você liga, eu ligo. O que você desliga, eu desligo. E as portas apontando para aqueles 39 buracos, 38 pequenos para sacrifício de animal, e um grandão para sacrifício de animal porco, e uma vez por ano uma criança virgem, uma menina virgem, era sacrificada ali por Deus Pan, Deus grego, que era cultuado ali entre o Líbano e entre Israel. E esse Deus nem dali não era. Eles levaram para ali. Jesus olhou para aqueles buracos todos e falou: e as portas do inferno? Desde pequenininho mamãe falava que aquela fumaça que hoje eu tive a oportunidade de vir aqui, essa fumaça era a porta do inferno, era a boca do inferno, era a casa do demônio. Então hoje eu estou aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Literalmente Jesus clamou diante daqueles buracos, mostrando para todos aqueles deuses, e muitos deles ainda estão no meio da mitologia, no meio da cultura, das religiões afro, das religiões que estão também no nosso Brasil, milhares delas, aqueles deuses estão espalhados aqui. Jesus disse para eles: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor tem poder, a igreja do Senhor pode, a igreja do Senhor faz, a igreja do Senhor ninguém pode parar. Ninguém pode parar, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para parar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela vê, ela ouve e ela fala de maneira que as maldições são transformadas em bênção. Amém? Estávamos uma vez numa área de prostituição, e hoje está um problema isso, né, irmãos? O irmão às vezes quer fazer um evangelismo, mas às vezes ele está numa área um pouco complicada. Então alguém pode fazer uma selfie para prejudicar o irmão ou a irmã e falar: olha, é a forma que vê, né, irmão? Olha quem eu vi e onde estava. Clique, manda para o Brasil todo. Aí suja o nome da pessoa, deixa pessoas ter várias interpretações sobre o que a pessoa estaria fazendo naquele lugar. Enfim, se Jesus tivesse preocupado com isso, ele não teria ido lá em Cesareia de Filipos. Por isso ele diz: não diga para ninguém que eu sou o Cristo, porque você vai dizer: o que o Cristo está fazendo numa zona onde só tem macumba, bruxaria, deuses, imagens, sacrifício e coisa assim. Então ele diz: é o que eu ia dizer para você, não faz uma selfie não, senão você me complica. Seria mais ou menos isso. Mas estávamos uns anos atrás, nos meados de 80, fazendo um evangelismo com várias irmãs e irmãos, numa área de zona de muitos travestis de Belo Horizonte. Mais alguns pastores, eu não era pastor, e nós fomos evangelizar aqueles homens transformados em mulheres. E quando a irmã desceu para evangelizar, ela voltou chorando, porque quando você vai num lugar desse, você pode tomar cuspe, empurrão, tapa, né? Jogar a sua Bíblia no chão, zombar de você, falar pornografia, a pessoa tirar a roupa, fazer qualquer coisa ruim, porque aquela é a casa deles. E a pessoa que quer, ela está indo à casa do demônio para poder tentar arrancar pessoas dali. E eu perguntei para ela: o que foi que eles fizeram com você? Pode falar, pode falar, pode falar. E ela chorando, chorando, chorando. Depois respirou. Sim, pronto. O que foi? Ô pastor, eu conversei com uma travesti, e ela disse que veio de Manaus, e tem nem um mês que ela está aqui, e essa travesti está desde 13 anos na rua, é uma mulher
quase 2 metros de altura. E quando eu olhei e fui conversar com ela, Deus falou comigo. Eu falei, que bom, profetizou para ela, entregou a profecia, desenrolou o rolo, como os irmãos falam. E ela disse, não. Eu falei, mas por que não? Falou, porque Deus falou comigo algo. Eu falei, então diz o que foi. Eu olhei para ela e Deus falou que ele vai ser o meu marido. Essa mulher que estava com nós, solteira, olhou para o travesti e Deus falou, esse é o seu marido. Está vendo? Que loucura! Então ela começou a chorar porque o cara era um travesti. E de repente eu falei com ela, não, então está ótimo, que bom, é glória a Deus por isso. O mais difícil é encontrar a pessoa, mas não encontra a pessoa certinho. O diamante ele vem cheio de crostas. Você tem que polir ele, tirar as crostas, para que ele se torne ali uma pedra valiosa. Você já encontrou o diamante, agora é polir ele, é transformar ele num homem de novamente, para que ele assuma a postura de um homem macho, para que possa ter uma família. Não é verdade, irmão? Aí você me pergunta, pastor, isso é possível? Sim, claro que é possível. Está acontecendo aos milhares no mundo todo dia. Ô pastor, então é doença? Não, peraí, volta aqui. Eu não vou discutir com você se é doença, se é sem vergonhice, se é de nascença. Isso para mim pouco importa. O que eu sei é que o Evangelho transforma. O que eu sei é que o Evangelho transforma. E ele é capaz de virar a vida de qualquer pessoa. Seja ele do bêbado, seja ele do cachaceiro, seja ele do mendigo, da prostituta, da lésbica, do homossexual, daquele que está nas drogas. O Evangelho tem poder de transformação. Quantos creem nisso, diga amém. Isso eu creio. Agora, se você olhar para mim e falar assim, ô pastor, então você está falando que você crê na cura gay? Não creio. Não creio. Porque se for aquilo que a política suja, podre, apresentou como um projeto, aquilo ali eu não creio não. Eu não creio naquilo, eu não creio em tortura, eu não creio em ação social, ação preventiva, cadeia, nada disso eu creio, mas eu creio que o poder do Evangelho é poder de transformação para todo aquele que crê, e diz a Bíblia, tanto judeu como grego, isso eu creio. Quantos estão entendendo? Falei com ela, vai lá, pega o endereço, porque se está aqui o Brasil é grande, vai sumir, pega endereço, pega nome, e a gente vai, vamos lá, ué, Deus falou com você? Falou, então volta lá, voltou, ficou a madrugada toda lá, atrapalhando o moço lá, ou talvez até ajudando o moço. E passou-se o tempo, vamos falar hoje, passou-se o tempo, 1 ano depois, estava convertido, já tinha largado aquela coisa, que eu não sei identificar o que era, mas ele tinha largado, agora virou macho de novo, a voz engrossou, tirou o peito, tirou as coisas de mulher que ele tinha, as roupas, agora é homem, mora em Manaus hoje, o nome dele é Ivan, casado, da Assembleia de Deus, tem 3 filhos, virou homem, acabou o problema. Pastor, você crê nisso? Creio. Você crê que o Evangelho pode fazer isso? Creio e ponho mais, só o Evangelho tem este poder, porque Jesus olhou para Pedro naquele dia, frente a frente, queima-roupa, Pedro, você é pedra, você é pedaço de rocha, você no grego é Petros, eu sou a rocha, sobre mim eu vou edificar uma igreja, dar-te-ei a chave, quer dizer, você vai ser um dirigente desta igreja, Pedro, você vai ser um dirigente desta igreja, tudo que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra, eu desligo no céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E naquele momento, Pedro saiu dali cheio com a palavra de Deus, porque Jesus estaria dando para ele uma palavra que iria mudar todo o mundo, ainda que ele não entendesse. Quantos estão entendendo? Como você vê as coisas? Como você ouve as coisas? Como você fala daquilo que você vê? Como você fala daquilo que você ouve? Isso determina a sua caminhada, se você vai ter ou vai ser uma pessoa sempre fracassada, de queda em queda, de fracasso em fracasso, ou de vitória em vitória, se você vai ser uma pessoa ascendente em tudo aquilo que você faz. Se você vai ser, vai depender disso aqui. Então, nós aprendemos que lá fora, não importa o que eles vão falar de você, importa o que você é. Você é o que você é.
e não o que os outros falam que você é. Quantos entendem essa palavra? Então Deus está te abençoando hoje aqui, amém, irmãs? Talvez eu falo para você que tenha, talvez até uma necessidade desse nível de transformação. Pastor, eu preciso. Então onde eu vou encontrar isso, pastor? Bíblia. Jesus não é João Batista, apesar que era primo segundo. Jesus não foi Elias, nem Jeremias, nem um dos profetas do passado. Jesus é o Messias, é o Messias até hoje, e a palavra dele transforma até hoje. Se esta palavra entrar, aquela pessoa vai deixar de ser ou de fazer aquilo que ela faz, que contraria ela própria, que contraria a família, que contraria a sociedade e principalmente que contraria o nosso Deus. Ela vai cortar e ter força imediatamente para se mostrar como uma nova criatura, alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, amém? Hoje eu não posso deixar de falar para você que o mundo todo anda à procura de felicidade, e parece uma coisa que não se encontra mais no vocabulário do mundo. Ah, pastor, felicidade é isso, felicidade é aquilo, felicidade é isso. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você não disse para mim que estava à procura de uma felicidade, mas eu vou dizer: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, quer dizer, e o seu pai também, e todos os seus familiares serão bem-aventurado. Pastor, o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. Não é feliz, é mais do que feliz. Pastor, mas o mundo todo busca a felicidade. Pois é, porque não conhece. Aqui pode ter não só a felicidade, mas mais do que a felicidade, porque Jesus falou: você é bem-aventurado, filho de Jonas, toda a sua família, os seus parentes, todos daqui para frente serão abençoados e felizes. Pastor, existe a felicidade? Sim, mas antes da felicidade na terra, Deus te oferece a felicidade no céu. Parece que eu falei uma palavra que não é para falar dentro de igreja. Porque se você andar hoje 90% das igrejas, na maioria dela não fala céu mais, acabou. Agora é só terra. Você vai vestir as roupas da terra, você vai falar as línguas da terra, você vai obter a felicidade da terra, você vai ter o que a terra pode produzir, mas não te oferece nada do céu. E se o cristianismo não te oferecesse um céu, toda a palavra pregada por Jesus Cristo e por muitos profetas messiânicos poderia ser jogada no lixo, porque começar é fácil, o difícil é terminar, melhor ainda do que começou. Jesus fez, nós estamos dando sequência, como ele disse, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Se não tivesse a finalização da história, não valeria a pena nenhum de nós estarmos aqui. Porque Jesus falou: além de viver nesta terra, eu vou oferecer o arrebatamento da igreja para vocês. Virei buscar vocês, todos quantos creu no testemunho do meu sangue, e levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Evangelho de São João 14. Então, quando Jesus oferece a finalização da história, dá para crer. Ele ofereceu o início, a transformação, o crescimento, a realização, mas te oferece o céu também. Inclusive ele até disse: o que adianta você ganhar a terra toda e perder o céu? O que adianta o homem ganhar tudo que tem na vida e perder a alma dele? O que adianta isso? Então Jesus estava oferecendo um céu. Mais de 90% das igrejas hoje não prega céu, não prega arrebatamento de igreja, só prega terra. Você vai ser bom aqui nessa terra, tudo bem, não é pecado ser. Você vai crescer aqui nessa terra, também não é pecado. Você vai enriquecer aqui nessa terra, também não é pecado. Mas se a ganância entrar, se o orgulho entrar, a soberba entrar, a inveja, o olho grande entrar na vida da pessoa, com tudo isso que ele adquirir nessa terra, ele não consegue entrar no céu com tudo isso. É isso que Jesus falou. Ele quer te oferecer tudo isso, mas primeiramente ele quer te oferecer o céu. Quantos são cidadãos do céu nesta noite? Glória a Deus. Somos cidadãos do céu andando aqui nesta terra.
Elias e Eliseu em Jericó, andando em Jericó tranquilo. Quer que eu puxe para trás igual o Michael Jackson? Também sei fazer, mas não vou não. Então, olha aqui, Elias e Eliseu andando como bem tranquilo ali em Jericó, atravessou o Rio Jordão para o lado de lá, e de repente, cadê? Elias foi subindo aos olhos de Eliseu, num carro de fogo, tranquilo. Elias foi embora. Assim vai ser você. Você vai estar tranquilo, e diz o Senhor Jesus lá em Jerusalém, da forma como foi com Noé, como foi nos dias de Noé, vai ser no arrebatamento que Jesus vier. O que ele quis dizer? Não vai ter lua vermelha no dia, não vai ter céu amarelo, como vai ter esse ano, céu amarelo. Em Israel não vai ter céu amarelo, não vai acontecer um dia de festa para acontecer algo milagroso. Nós sabemos que os maiores acontecimentos que não foram esquecidos na face da terra, como o dilúvio, mais de 5.000 anos, provado cientificamente e também arqueologicamente e biblicamente que existiu. Ninguém mais nega o dilúvio. Não aconteceu no dia de festa, não aconteceu no alinhamento dos planetas, não aconteceu na lua vermelha, não aconteceu no sol amarelo. Foi por isso que Jesus disse lá em Jerusalém, da forma como aconteceu o dilúvio, será também no arrebatamento. Casavam, marcava festa, o prefeito cancelava, o prefeito deixava as festas, achava que era dono do mundo. Às vezes o outro casava, descasava, casava, dava-se em casamento, comprava, vendia. O que Jesus quis dizer? Tudo normal, como aquele dia que você sai da sua casa pensando, hoje eu tenho que pagar 100 e pouco de internet, vamos ver se eu tenho um rendimento hoje para conseguir pagar. É aquele mesmo. Ou de repente você fala, eu tenho 5.000 para receber hoje, não sei com o que gastar, acho que eu vou guardar. Sabe como é que é? Aquele dia normal, tranquilo, trabalho, casa, igreja, tranquilo, e de repente vai acontecer o arrebatamento. Não virá dia de festa, lua vermelha, céu amarelo, não. E é um acontecimento que ninguém mais vai esquecer, principalmente os cristãos. Para a eternidade vão estar falando, um povo desapareceu desta terra, porque Jesus prometeu e voltou para buscar eles. Então é isso que vai acontecer comigo, com você. Mas graças a Deus, que aqui nós sempre falamos do céu. Nós queremos ajudar você a caminhar nessa terra, mas queremos fazer como Elias e Eliseu, que de repente você começa a caminhar em direção do céu, vivo, sendo puxado pelo arrebatamento da igreja. Você crê nessa palavra? Eu vou fazer uma oração por você então. Vou pedir a Deus que fixe esta palavra dentro de você de uma forma poderosa e milagrosa, para que a sua vida, tudo que é da terra, que é direito seu, como nós cantamos aqui também, possa vir sobre você pela fé que você tem, mas que além da terra, que você possa também visualizar o céu, porque o céu é para nós, não são para os outros, são para nós que somos cristãos. Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite ouvimos a tua palavra da forma que nós vemos, da forma que nós ouvimos, e falamos da forma que vimos e que ouvimos, Senhor. Então esta palavra veio trazer um conforto, veio trazer um alerta também. Uma trombeta foi tocada nesta noite, Senhor. Os grandes acontecimentos que nunca mais foram esquecidos, aconteceu num dia comum. Pode ser que mais hoje, mais amanhã, sejamos surpreendidos pelo arrebatamento da igreja, do qual é o maior de todos os acontecimentos. Mas estamos aqui na terra, Senhor. Enquanto estamos aqui, temos as nossas necessidades, ó Deus, e tem pessoas do nosso lado também que gostaríamos de vê-las, Senhor, transformadas pelo poder do Evangelho, curadas pelo poder do Evangelho. Senhor, nos dê graça para que possamos pregar e estas pessoas serem convertidas pelo Teu Espírito Santo. Confirma esta palavra para todos nós, Senhor, no trabalho, nas conquistas diárias, naquilo que temos como vitórias pessoais, familiares. Senhor,
estamos em busca sim da felicidade, da alegria. O Senhor diz que mais bem-aventurado, meu Pai, ó Deus, o Senhor disse isso para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, mais do que feliz. Nós precisamos também, ó Deus, desta paz de espírito. Derrama sobre a tua igreja, derrama sobre essa pessoa que está no leito, essa pessoa que está numa cama, em casa, no hospital. Quem sabe hoje é o dia dela, meu Pai. Não é o dia dela morrer, mas é o dia dela levantar, Senhor. É o dia dela receber esta palavra e sair desse estágio. Senhor, toca nessa pessoa enferma, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Somos igreja e ministramos contra essas portas do inferno. Sai daí, espírito maligno, causador de vícios, causador de desgraças, causador de enfermidades. Você que tem causado mal no meio desta família, sai daí, espírito maligno. Eu te repreendo no nome de Jesus. A igreja te repreende no nome de Jesus. Você não pode mais. Pai querido, derrama uma bênção sobre a tua igreja, aos de perto, aos de longe, e que a tua graça não falte sobre nós. Senhor, reverenciamos o teu nome. Que viva o Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Então dê uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Viva, viva, viva o Senhor. Amém. Me dê mais um minuto seu, pode se sentar, mais um minutinho só.